Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast O Meu, os Seus e os Nossos Direitos, a temporada Mulheres que Inspiram. Eu sou Liliane Lima, advogada, palestrante e idealizadora da comunidade Mulher Segura. E hoje eu tenho a honra de receber aqui uma convidada super especial, que vai contar pra gente também um pouquinho da sua trajetória, dos seus principais marcos e das suas vitórias aí, de como aconteceu as principais viradas de chave para que ela se transformasse nessa mulher segura e forte que ela é hoje. Mariana, seja bem-vinda. É um prazer te receber aqui. Quero que você se sinta em casa para compartilhar com a gente os seus principais marcos, os seus principais desafios. Você, tão novinha, né? Mas cheias de histórias, cheias de marcos, cheias de desafios e faz isso de você uma mulher muito forte. Seja bem-vinda. Obrigada, Liliane. Nossa, fiquei me achando agora. Muito Imagina. forte, muito corajosa. Acho que olhar por fora é mais fácil do que viver por dentro. É uma parte do processo. Sim. E como a gente estava conversando antes de começar a gravar, você trouxe, né, esse conceito de virada de chave. E foi o tema da minha terapia ontem. Que legal, bacana. E a gente estava falando isso justamente porque eu tô numa outra virada de chave muito importante na minha vida, que eu tô mudando de cidade, encontrei uma pessoa muito especial, então estou revivendo um amor nada romântico, mas sim muito real. Que bacana. E é o que me deu mais coragem de tomar essa decisão, tomar essa decisão. de virar mais essa chave. De virar mais essa chave. Então, bacana. Conta para nós aí, Mariana, um pouquinho da sua história, de como começou, né, a formação, o processo da Mariana, a Mariana mãe, a Mariana esposa, e a gente sabe também que a Mariana passou por diversos desafios dentro do casamento, com a maternidade, com a profissão, porque antes da gente ser mulher, na verdade, né, nós somos mulheres, mas a gente exerce alguns papéis de filha, de esposa, de mãe, e aí depois de profissional da área que a gente escolhe, de amiga. Então, a gente muitas vezes esquece o mais importante, que é o nosso papel de mulher. E aí, quando a gente assume esses outros papéis, a gente nos esquece. Sim. Mas a gente precisa sempre lembrar desse papel, porque é ele que consegue fazer a gente ser uma boa esposa, uma boa filha, uma boa mãe, porque sem a essência da mulher, né? Mesmas, e boa para nós mesmos, porque a gente se reconhece enquanto mulher, porque se a gente não se reconhecer, a gente acaba se perdendo. E é normal também, mas a gente precisa de vez em quando se recordar sobre isso. Mas conte aí para nós a sua história. Se perder é bem fácil. Muito fácil. E começando lá da primeira grande virada de chave, foi quando eu me vi grávida do meu filho. E a Mariana, antes de se ver grávida, já era uma Mariana bocuda, né, que não levava muito desaforo e que já flertava ali com o feminismo, que estava começando depois das experiências que eu tive na universidade, flertar com o discurso de questões raciais. De me ver uma mulher negra, que também foi outra coisa na minha vida que, assim, muito branca para ser preta, muito escura para ser branca, né? Então, me reconhecer como uma mulher parda, como uma mulher de origem e descendência negra, né? E a maternidade. E a Mariana ficou grávida quando, Mariana? A Mariana tinha quantos ficou grávida anos? com 26 aninhos. Uma idade. Num relacionamento de 3 meses. E eu tinha acabado de terminar um noivado e conheci essa pessoa que na época se apresentou um lorde maravilhoso de abrir a porta, de, né?
E eu até, uma amiga que presenciou esse início desse meu relacionamento, eu falava, eu não tava doida, né? Era bonitinho, real. não era? Você via, você saía junto. Mas os sinais sempre estavam lá, né? Sempre tinha uma invalidação, pequenininha que fosse, uma questão do seu corpo, uma invalidação do seu sentimento, e coisinhas pequenininhas que no auge ali do apaixonamento a gente não dá tanta... A gente não liga tanto, principalmente quando eu tinha acabado, né? Eu me formei com 24, estava trabalhando, não tinha responsabilidade nenhuma, porque eu morava com os meus pais, o dinheiro que eu ganhava era para mim, então eu estava numa fase assim, sair, curtir, não estava querendo nada com nada, tava vivendo, real, né? assim, tava vivendo a minha adolescência. Tardia, uma adolescência tardia. E aí, quando eu me vi grávida, a gente tem, na nossa sociedade, né? A gente tem toda uma construção de família, de como que é o bonitinho, certinho, o ideal, né? O ideal. E para uma pessoa que cresceu dentro da igreja católica, tem todo aquele discurso do namora, noivar, casar e depois ter filhinhos, né? Então eu já pulei um tantão de coisa. Você já pulou uma etapa. E apesar de sempre ter sido uma pessoa muito pavio curto, me dê palavras bonitas aí que a advocacia nos permite. Mas é isso mesmo, uma pessoa espontânea, na verdade, sim, né? Não é nem ser pavio curto, Mariana, eu acho que é espontânea. As duas coisas. Mas assim, de ser bocuda mesmo, de não deixar ser passada para trás ou de achar que não estava sendo passada para trás. De já, como eu falei, né? De ter já um posicionamento. Ter um posicionamento em relação ao que eu merecia e eu não merecia enquanto mulher. Eu dei risada porque isso já era uma questão até dentro da casa dos meus pais. Por que meu irmão não pode fazer e só eu tenho que fazer? Porque você é menina. Não, pelo amor de Deus, porque eu sou menina. É 2000 e sei lá quanto já, né? Então, quando a gente se vê entrando num relacionamento e que, de repente, você acorda e tá num lugar que tá te adoecendo, e eu tive muita vergonha. Muita vergonha. Muita, muita, muita vergonha. A ponto de, assim, de mentir se ele me deixava sozinha em casa grávida, de mentir que ele estava trabalhando, de não ir para casa dos meus pais com medo deles perguntarem cadê ele e eu não saber responder, ou começar a chorar loucamente, né? Porque, para quem não sabe, eu sou muito chorona. Então, eu sou brava, gente, mas eu choro muito. De raiva também. Mas nessa época, né, quando... Ainda mais quando a você gente tá grávida, com né? 400% a mais de hormônio na nossa corrente sanguínea. E as principais queixas, assim, do clássico relacionamento abusivo. Daqueles momentos de lua de mel e os momentos de abandono, né? De exclusão, de silêncio, de você estar dentro da casa com a pessoa e a pessoa tá te viver ali como se você não estivesse ali. E aí, o que isso tem a ver com aquela família ideal, né? Da igreja, da sociedade, papai, mamãe? Tem a ver que você se coloca numa posição, você tá num lugar que... Como assim isso aqui não vai dar certo? O que eu tenho que fazer para isso aqui dar certo? O que eu tô errando, E aí, né? você vai cada vez mais se encolhendo dentro de uma caixinha, mas essa caixinha nunca é o suficiente. O tanto que você se encolhe nunca é o suficiente para caber dentro dessa caixinha. Sim. E ainda hoje a gente vê discursos, né, de
porque para um relacionamento dar certo, a mulher tem que ser submissa e da. Fui, gente. Tentei ser. Eu era chamada de carente. Ai, porque você é muito carente. Porque eu pedia um carinho, um abraço. Eu estive com o Caetano na minha barriga por 40 semanas. Ele nasceu exatamente quando deu 40 semanas de gestação. E ele nunca tocou na minha barriga, de conversar com o Caetano dentro da minha barriga. Quem fazia isso era meu pai, minha mãe. Eles sempre faziam isso. E aí foi a gestação inteira. E quem vai estar comigo no dia do parto? Meu pai. Aí no dia que eu comecei a ter as contrações, não, eu vou. Então tá, então você vai. Talvez eu chore. Fique em paz, você tá em casa. E aí você o tá maior num lugar arrependimento seguro. que eu tive foi de não ter batido o pé e falado, não, é com meu pai que eu vou ficar. Ele me deixou sozinha durante o trabalho de parto. Então é muito fácil as pessoas olharem hoje a relação que eu tenho com o pai do Caetano e falar, porque ela ainda gosta dele, né? Porque ela tem ciúmes dele, mas ninguém sabe o que eu passei, o que eu vivi, e os traumas e as mágoas realmente, porque é muito fácil, não pode ser agarrar nas mágoas. Gente, se fosse para ser uma pessoa amargurada, eu teria desistido de viver e não teria encontrado força onde quer que fosse para conseguir sair desse lugar que eu estava. Mas tinha, né? Tinha. E tem nome. Tem nome. E por muito tempo, durante a terapia, eu falava assim para minha psicóloga, que é a mesma, desde o final de 2019 que eu comecei a fazer terapia, é a mesma pessoa. E eu falava assim, eu era tão esperta, como que eu pude cair numa dessa? Sabe, eu tinha acabado de terminar um noivado porque o cara, numa discussão de ciúmes, ele esmurrou a porta na minha frente. Eu falei, não, como que eu caí em algo pior, sabe? Então, o poder da lábia, né? Das palavras. E talvez seja esta oportunidade sem querer, porque você tinha comentado que era para falar sobre minha vida, sobre minha profissão, o ser mãe. Você comentou até que a gente ia gravar em novembro, né, para falar alguma coisa sobre questões raciais. E eu sempre comento, né, quando eu toco nesse assunto, de que eu acho muito injusto eu ter que lidar com os traumas e ainda ser apontada e julgada como a que não conseguiu, né, administrar um casamento ou não suportou lidar com a pressão, né? Porque é assim, a gente sempre é a culpada. Né? E talvez aqui seja a minha oportunidade de deixar a sua versão, não né? sei, deixar a sua né? versão dos fatos, da realidade. Sim, porque a sociedade perdoa um homem muito fácil, né? A mulher nunca. A mulher jamais. E isso me incomoda muito. Então, eu ter vivido as violências que eu vivi, não só verbais, emocionais, físicas, não foi o suficiente para eu sair de casa. Porque eu voltei, mesmo depois de tudo isso. Mesmo depois de ter sido agredida, de ir na delegacia, de fazer o corpo de delito, de repetir 50 mil vezes para a polícia a minha versão, porque você mais do que eu sabe o quanto a gente tem que repetir e o quão pavoroso é ter que ficar repetindo aquilo incansavelmente. Meu bebê tinha 3 meses, ele tinha acabado de completar 3 meses. E meu pai e minha mãe, e muito meu pai, sempre do meu lado. Meu pai
Meu pai é muito foda. Não sei se vai rolar um pi aí, mas é um pai muito magnífico, assim, em todos os sentidos. E eu só consegui romper esse ciclo quando eu rompi com a minha mãe. Não é motivo de vergonha, nem novidade para as pessoas que nos conhecem, que eu sempre tive uma relação muito difícil com a minha mãe. E num dia que eu falei, chega, não dou conta mais. E foi para ela que eu disse. E depois Freud explica, né? Não sei nem se é o Freud, desculpa, psicólogos e psiquiatras, mas tem a ver com a dependência emocional, né? Do tratamento que a gente tem de quando é pequeno e quando a gente cresce, a gente vai continuar buscando esses mesmos padrões. E é quando a gente mergulha nisso e, dependendo da perversidade de onde a gente entra, né, a gente sabe o resultado, que é o feminicídio, né? Exato. E aí esse rompimento com a minha mãe falou, mas não é só isso que tá errado. Tem mais coisa errada. E aí eu lembro que foi uma noite que eu chorei muito. Eu chorei muito, 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 muito. De acordar com os olhos, assim, inchados. E falar, chega. Já deu. Já deu. Eu não dou conta de continuar dentro dessa casa. Se eu quiser criar uma criança bem, eu preciso estar bem. E eu não tô bem. E eu acho muito simbólico que eu tinha uma cachorra que veio comigo da faculdade. Ela chamava Vilvinha. E durante esse primeiro ano do Caetano, que foi o pior depois, porque você acha que, né, depois que o bebê nasce, melhora. Mentira, gente, não melhora nada. E piora, né? Porque aí você tem que se virar de madrugada, de dia, para trocar a criança, cuidar da criança, trabalhar, cuidar da casa e por aí vai. Exatamente. E a Vilvinha adoeceu. E depois, né, durante a análise, uma das coisas que a gente entendeu é que ela adoeceu comigo. E quando ela morreu, foi quando aconteceu, foi muito. Tem gente que não acredita, mas, gente, pra mim faz muito sentido, porque minha cachorra não tinha nada. Do nada, ela ficou doente e o veterinário não achava o que era. A gente gastou uma grana que não tinha, sobrou pro meu pai e pro meu irmão, até pro meu irmão sobrou pagar veterinário. E hoje eu entendo que a Vilvinha morreu para eu viver. E aí eu tinha pensamentos suicidas, assim, de... E se eu tirar a minha vida? Se eu enfiar a cabeça na parede, será que isso passa? De tamanho era dor. Sim. E antes, né, dessa virada de chave, eu tinha tido uma discussão com ele. E eu lembro de tava chorando muito e parar na parede, assim, e bater na parede com muita força, a ponto de machucar meu braço. E aí, o que eu tô fazendo? Sabe? Isso aqui não tá certo, isso aqui não tá legal, não tem por onde isso aqui dá certo. Isso não é padrão. Porque você não vai na igreja, o problema é que não vai na igreja. Então, vamos pra igreja. Vamos pra igreja? Então, não quero ir. Então, só eu que vou. Então, não era isso. O problema é porque eu chego do trabalho e não tem janta pronta. A janta tá pronta, o problema é que a casa tá bagunçada. Sendo que eu também trabalhava fora. Sempre tem um problema. Sempre né? tem problema. Então, nada é o bom o suficiente. Eu não dou conta de ficar com você, não dou conta de... Não te suporto, não aguento ouvir sua voz. Então, pegava as coisas e sumia. Ficava 2, 3 dias fora de casa, que eram os dias de folga que ele tinha, que quando calhava de ser de final de semana ou até de semana.
E eu aqui, ó, quietinha. Como se... Eu não me via num comercial de margarina. Eu não me via nem no direito, Liane, de, tipo assim, compartilhar um vídeo que falasse sobre mulheres no Instagram, porque onde Te se viu eu acusava. tá vivendo aquilo e... Não, deixa eu Normal. ficar quietinha aqui, né? E nessa época você já dava aula? Eu já trabalhava desde 2014. Isso foi 2016, 17, 16, na verdade, 16 foi final de 16 foi quando eu comecei a me relacionar com ele. O Caetano nasceu em outubro de 17. Aí o Inferno foi em 2018. E foi quando, no final do ano, o Emicida lançou o Amarelo e remasterizou aquela frase do Belchior, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E aí, no meu aniversário de 30 anos, em 2020... Não, 2019, né, Mariana? Tô pulando um ano. No meu aniversário de 29, eu cantei loucamente essa música. Porque bacana, se eu não morri ali, não era agora que eu ia morrer. E a minha força veio da minha necessidade de criar uma criança. Isso, o Caetano, né, na verdade, tinha quanto tempo? Quando eu saí de casa com o Caê, ele tinha 1 ano e 3 meses. Você ainda ficou 1 ano e 3 meses dentro da Fiquei. casa. E foi quando 1 mês, 2 meses antes de eu sair, foi quando veio a intimação para audiência. Da agressão. Do boletim da agressão de violência doméstica. Sim. E aí foi, né? Aí eu já cacei meu cantinho no quarto do Caê. Foi só o tempo de... A gente realmente viveu dentro da mesma casa por alguns meses, mas... Sem nenhum tipo de relacionamento. Não. Sem conversa, Nenhum. sem nada. Só até finalizar aí a última situação. Mas, obviamente, nesse momento, né? Quando ele viu que eu tava procurando casa, tinha chaves no meu carro, ele pegou meu carro emprestado e ele viu, teve até joelho no chão, de nossa família, vamos tentar de novo. Mas aí já não foi o suficiente mais, né? Mas não vou ser hipócrita e dizer que depois que eu saí acabou, porque teve várias idas e vindas ainda, mesmo depois de tudo isso, mesmo eu já tenho tido saído de casa, teve várias, não foi uma, não foi duas, foram várias tentativas de vamos tentar ficar juntos de novo, mas não dá, né? Aí já, por mais que não fosse a mesma primeira relação, por mais que já estivéssemos mais conscientes, mais adultos, né? Mais responsáveis, mesmo assim, os pensamentos são muito diferentes do que é ser marido, do que é ser esposa, do que é ser mulher, do que é ser homem, mãe, pai, e por aí vai. Então, talvez o problema é mais profundo do que a gente imagina, sim, né? Você encontrou uma das respostas na relação, na dependência emocional que você tinha com a sua mãe, numa estrutura familiar completa. Sim. Mas é o que a gente falou em outros episódios. A gente vem com uma bagagem, com um pré-conceito e recebe uma outra pessoa que também está vindo com essa bagagem, com essa referência. E aí ajustar e sincronizar isso que é o difícil e é o baseado complicado. no amor romântico é impossível, né? Porque só no filme da Disney pra dar certo. Só. A gente sabe. Só as princesas, sim, né? Só as princesas da Disney e a vida perfeita do Instagram que tem é assim, isso, né? Que tem esse final feliz. Exatamente. Então, e hoje eu sei, ele também sabe, que foi muito nessa ideia de família mesmo.
A separação veio por conta desse conceito. Desse conceito e as tentativas, né, de volta, de tentar fazer encaixar uma pecinha, né, que socialmente era a pecinha que tinha que ser a correta, né? A mamãe, o papai e o filhinho, né? Se moldar, né? Sim. Ser o exemplo, porque é difícil, né? Você destoar do que é padrão. Sim. E aí você fica às margens, né? Não seguiu a risca, sabe qual é a receita, mas está fazendo diferente da receita. É difícil, é vergonhoso. De tipo assim, de eu ter momentos de eu sair aqui na cidade, sem o Caetano e ficar me julgando. Não é nem as pessoas, né? Não. É mais... As pessoas a gente sabe que julga também. Não, mas é mais pior sobre você do que sobre é os o outros. nosso, de tipo assim, não, eu não tinha que estar aqui. Ou se eu tô aqui, eu tinha que estar com uma criança aqui. Que é onde já se viu eu curti sem a criança. Eu demorei. Mas isso não é só você, né? É porque a gente vem... Acho que vem de fábrica, isso não é possível. Porque eu não conheci ninguém que falou assim, não, é normal. Não, imagina, você é doido. Eu faço isso super tranquilo. E chama o papel social da mãe, né? É a função social da mãe, né? Se você não seguir aquele script, como você falou... Você tá fora dos padrões, né? Tá errado, não tá certo. E aí, é difícil. E demora pra acontecer. Difícil achar que você merece ser feliz de novo com outra pessoa. Difícil achar que você merece se divertir sem o filho. Difícil achar que você pode ter prazer como mulher e isso não anula a sua maternidade. É os papéis, né? A gente esquece da mulher e passa a exercer um deles. A gente não consegue ser mulher e fazer os outros papéis. Você sai daqui e vem ser mãe. Sai daqui e vem ser... Porque se você estiver aqui, você está se sentindo culpada, porque algum dos outros parece que não está completo, que não está sendo feito. É muito engraçado. Habemos terapia. Façam terapia, pessoas. Façam terapia. É a saída, não tem jeito. É muito bom. E foi a minha grande saída. E como eu estava falando com a minha terapeuta ontem, né? Dessa minha nova Então, a primeira grande mudança foi o nascimento do Caetano e depois, aos 30 anos, quando você realmente criou coragem e se libertou do relacionamento abusivo. Acho que a gente pode dizer que faz 2 anos que isso aconteceu. De fato, de não me abalar as estruturas, por de me nada, fazer... né? De ver, de falar ou de ouvir, né? Porque tem isso. Você não quer ver, você não quer falar, mas as pessoas continuam vendo, falando e faz questão de trazer a informação. E até mesmo na relação que eu tenho que ter com ele, porque ele é o pai do meu filho, né? E ele é um pai presente. E eu falo isso pro Caetano, ele é um ótimo pai. O problema do papai é com a mamãe. Não é com você. É isso aí. Então, o papai e a mamãe não conseguem ser amigo, não dá. Uma hora a gente já tá lá. Então, melhor coisa é a gente ter contato quando precisa. Quando não precisa, tá tudo bem. Tá tudo bem. E se vocês conseguem exercer o papel de pai e de mãe, tá de bom tamanho. Porque a gente nisso não precisa eu acho que a gente faz amigo, uma parceria muito boa. Agora, como mulher e homem, não rola. E que bacana que reconheceu e que saiu. Porque você imagina, se vocês tentam e deixa o Caetano nessa família disfuncional, o que você estaria colocando na sociedade, né? Porque é isso que a gente faz. Porque família disfuncional não é só uma família de pai e mãe que não tá rolando certo, né? Uma família disfuncional é uma família que não está sendo atendida as necessidades básicas do menor ali, né? Da criança. É a criança que é a prioridade. Ali. Exatamente. Então,
resumidamente, Mas que bacana, Mariana. é Olha isso. os 2 marcos que aconteceram, e aí você falou da questão da terapia, que aí depois de tudo isso, você já fazia ou você foi fazer terapia Eu fui depois fazer disso? depois. Eu saí de casa em março de 2019, eu comecei a terapia em outubro, setembro, outubro de 2019. E foi por foi conversando com uma prima, irmã minha, eu falava assim pra ela, eu sou adulta, mas eu me sinto uma criança. De tipo assim, parece que eu preciso de cuidado. Como criança Sim. mesmo. De querer agachar em posição fetal e chorar e alguém Vim fazer cuidar. o que tem que fazer, E sabe? alguém vir cuidar. E aí eu tenho uma outra grande amiga que também é psicóloga. Eu falei, então, amiga, eu tô precisando de uma psicóloga no precinho. Mas brincadeiras à parte, foi numa busca de tipo assim, você me conhece, eu sei que você vai conseguir me indicar alguém Que vai atender. que vai atender a minha necessidade. E aí ela falou, eu tenho uma pessoa perfeita. E aí ela mandou Te o indicou. contato da Flavinha. Ah, que bacana. E tô com a Flavinha até hoje. Já temos uma seita. Porque já eu e mais 2 amigas fazemos terapia com ela. E uma dessas amigas, outras pessoas também fazem, conhecidos, fazem terapia com ela. E a gente esquece que a gente faz terapia com a mesma pessoa. Ela é maravilhosa, assim. Que bacana. Eu sempre falo isso pra ela, que ela é minha bruxona. Mas é a pessoa que... E é o momento que eu tenho pra colocar as minhas angústias e lembrar, ó, tá difícil agora, mas... E as outras coisas que você já fez? Porque a gente vê isso na internet o tempo todo. Mas é difícil, né? pode Trazer até a consciência. conversar com a gente, mas especificamente alguém que conhece a sua história, conhece o seu caminho e fala assim... E ela falou ontem, eu te vi passar uns perrengues da hora, hein? E onde você tá hoje? E aí que eu trago de novo a frase do Belchior. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então, eu morri, né, lá em 2018, mas em 2019 eu revivi. Então, se eu não morri de fato, né, de perder a vida em 2018, não eram as outras mudanças. E aí, nessa trajetória pós-separação, né, Caê foi crescendo, fui seguindo a minha profissão, que é algo que eu sou muito apaixonada, apesar de ter adoecido 2 anos atrás, por conta disso. Mas construí minha casa, conheci lugares com o Caetano, sem o Caetano, sem culpa. Isso é o mais importante. E no ano passado tive a oportunidade de conhecer meu noivinho, agora noivinho. Que delícia. Que é meu amor regenerativo. O calmante. Meu calmante. Aí minha mãe fala que eu fiquei mais calma depois que eu conheci o Rai. Tá vendo? Então, é um calmante. E fora de toda esse script ideal. Então, sem caiu, padrões. Todos os padrões todos foram quebrados. Todos. Até os meus padrões de estereótipos, assim, de pessoas que eu me relacionava, ele quebrou. Eu sou o padrão dele, mas ele não era o meu padrão. E deu um... E aí você tá aí nessa... Agora já tá falando de uma nova mudança. Sim. De fase, de chave, porque você tá aqui, estava estabelecida, construiu tudo isso, passou por todas essas fases, até começou a falar um pouquinho da importância
do seu pai, da rede de apoio que você teve, né? Porque é Sim. difícil a gente, às vezes, nesses momentos, ter uma rede de apoio. Sim. E aí, pelo visto, você teve esse suporte, teve, apesar de todas as diferenças, mas a família estava ali, Sim. sempre apoiando, sendo o suporte, porque isso faz essa diferença. E aí é o que você falou, ajudou você a construir tudo o que você tem e Com deixar certeza. você de pé, pronta para poder viver hoje esse momento que você está falando, porque agora você está indo alçar voos maiores e, mais uma vez, deixando não, Sim. porque eles já estão na casa deles, você na sua, cuida da sua, mas agora a distância vai Vai aumentar. aumentar, não é? Sim. E aí também um desafio, porque vai levar o Caetano e para ele vai ser um desafio também. Vai. Então, E importante dizer, eu comentei aquela hora, né, que eu tinha uma relação muito difícil com a minha mãe, e eu tinha. Porque durante esse processo, né, de me conhecer, de conectar comigo mesma, na palavra da terapia mesmo, é o autoconhecimento, né, sim, Mariana? Você mergulhou em você mesma. aprender a colocar limites, a aprender, reaprender. Eu e a minha mãe, a gente reaprendeu a lidar, a se Sim. relacionar. Então, hoje a gente consegue fofocar, a gente consegue sair juntas, a gente consegue brincar, a gente consegue se abraçar, coisa que antes era inimaginável. Que legal. E é perfeito? Não, porque são duas pessoas quebradinhas, mas que conseguiram encontrar um meio e um caminho para sustentar o amor acima, Que existe a sim, ligação entre vocês acima de sim, tudo, né? acima de tudo, com Porque a certeza. gente precisa, nunca pode se esquecer, né? Que só estamos aqui porque alguém que veio antes Com nos certeza. colocou Sem aqui. romantizar, Sem, porque com mas diferenças, né? sim, sem romantizar, porque a gente sabe que o que eu passei com outra pessoa que não era da minha família, tem gente que passa dentro da Dentro família da também. família, exatamente. Mas brigo com a minha mãe pra ela fazer terapia, mas ela não aceita de jeito nenhum. E quando eu comecei a impor certos limites na nossa relacionamento. relação, ela fala, porque era pra terapia, tá te fazendo bem, mas tá piorando, né? E aí eu falava, mas a terapia é pra mim, não é pra você? Que é uma das questões, né? Que as pessoas não entendem. Não. Você faz terapia, mas Você tá pior? tá pior? Mas pior pra você, né, bebê? E aqui pra dentro, mim? como que tá, né? Exato. E faz ano passado, ano retrasado, ano passado no meu aniversário, na comemoração do meu aniversário, o primeiro pedaço do bolo, eu dei pra ela, né? E tava só eu, meu pai, a minha mãe e o meu namorado e o Caetano. Eu falei, vai pra minha mãe, que a minha maior conquista desse ano passado foi O nosso a relacionamento. nossa relação. E é perfeita, né? Não, não é. Pessoas reais. É isso que eu acho que é o mais difícil e que a gente vê nas escolas uma tentativa de trazer, né, a educação socioemocional, porque a internet, a rede social, pandemia, tudo isso deu uma bugadinha na nossa cabeça, nas nossas Acabou relações. com isso, né? E a gente precisa saber lidar. A gente precisa entender que uma relação só é possível quando as duas pessoas conversam. E falo isso como professora, como mãe, como namorada, como filha, como amiga. E dentro da sala de aula, isso é gritante. E, para mim, como professora, chega a ser um pouco desesperador, porque a gente tem vários mini reizinhos hoje em dia, né? Que não podem ser frustrados e que, se são frustrados, dá uma trabalheira danada, principalmente se a gente for falar de rede particular de ensino. E são os dois extremos.
Na rede particular é o excesso. E na rede pública a gente vê uma falta gigantesca, né? Não que não tenha os dois casos nos dois lugares, porque tem. Tem também. Mas o tá em contato com educar nossas emoções, reconhecer o que a gente pode. Não dá pra gente escolher o que a gente sente, mas dá pra gente escolher o que a gente faz com aquilo que a gente tá sentindo. Exatamente. Eu acho que é a frase mais clichêzona dos últimos tempos, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, de lidar com pessoas, mas é sobre isso, né? Sim. É sobre a gestão dessas emoções, porque se a gente não souber gerir, administrar, é 1 minuto, você sai da sua razão e você perde a razão. E às vezes você tá com toda a razão, mas pelas suas atitudes, pelas suas palavras, você perde, né? E é impossível a gente ser uma pessoa dentro do seu trabalho, uma pessoa dentro de casa. Você é a mesma pessoa. E você carrega todas essas coisas emoções, que estão acontecendo. todas essas sensações. Exatamente. E alguém vai pagar o pato. Não é? Alguém paga. Alguém paga. Se não for lá no trabalho, se lá eu controlei, mas não foi lá na minha mãe, em algum lugar, foi lá talvez com meu filho, que é o menos provável. Quantas vezes? Não é? A gente é falho e acontece mesmo. Não é com você, filho. A mamãe tá muito irritada. Tô muito brava. Tô muito cansada. Eu não tô aguentando, filho. E assim, é só eu e ele até agora, né? Semana que vem seremos 3. Oh, meu Deus! Mas ter esse ímpeto de parar e saber reconhecer que não tá acontecendo alguma coisa e que você precisa fazer alguma coisa com isso. Né? Eu acho que isso é o mais importante, né, Mariana? E o se fortalecer tá muito nisso. Né? Que é se conhecer. Você só vai se fortalecer quando você se conhecer, porque se conhecendo, você sabe aonde estão as suas fraquezas e aonde estão as suas fortalezas, as suas forças. Exatamente. Mas as forças já estão ali, elas vão sozinhas, só que as fraquezas é aonde você precisa trabalhar, identificar. Não que ela vá se tornar uma fortaleza, mas ela vai ser minimizada. Porque senão a gente acaba se perdendo. É onde a gente acabou falando que é muito fácil se perder. Mas por conta disso. Porque a gente não se conhece. E aí, quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É o que você falou exatamente. O exemplo do relacionamento foi perfeito. Mas eu sei. E por que eu tô aqui? Por que eu não consigo? Por muito menos eu finalizei. E agora olha onde eu estou. Porque de repente não tem, você não consegue ver, parece que fica cego. Eu falo que parece que você está vivendo um sonho. E que vai acabar. Um sonho porque no momento tá tudo uma beleza. Tudo como você planejou. Tudo como deveria estar. Deveria ser. Né? Como deveria ser. E aí, de repente, você tá... Parece que você tá numa queda livre, não tem onde segurar, o que fazer. E aí, alguém, às vezes, tenta te segurar e você fala, não, eu tenho que me segurar sozinha. Né? Então, por mais que você se feche quando você tá numa relação dessa e você não queira mostrar para os outros o que tá acontecendo. Que é um sinal de fraqueza, né? É um sinal de fraqueza. Fraqueza, incapacidade, falta de tudo. De tudo. Como assim você acha que o erro é seu? Opa! O que eu não fiz? O que tá faltando? A pessoa que tenta te ajudar a se estabilizar pode até ir sem te julgar. Mas você fica com medo do julgamento. Porque você já tá se julgando. Né? Então, não adianta você gritar, berrar, mulher, sai daí. Não adianta. Ela vai sair quando ela der conta que ela pode, que ela consegue.
Você tá aí e é a prova disso, né? Porque normalmente a gente pensa e as pessoas têm a ideia de que só passa, só sofre violência doméstica aquela pessoa que não tem nenhuma informação, nenhum conhecimento. Essa é a maior falácia, gente. Não é? Maior falácia. Normalmente nós mulheres se colocamos nesse, não, mas não é possível, eu não passo por isso, porque eu já sei o que é isso. A hora que eu ver, vai ser fácil, eu consigo identificar e saio fácil, mas tá não aí. é. E não consegue identificar, Não. você se sente culpada e acha que toda aquela situação, quem deu causa foi você. Foi você. Sempre é você. Então é você que fala assim: não, tá bom, eu vou mudar, eu vou fazer. É o que você falou. Eu vou fazer a janta, eu vou arrumar a casa, eu vou. Vai fazer tudo e nada vai ser o suficiente. Vai fazer tudo e nada vai ser e o nada é o suficiente. suficiente. Porque na verdade não é sobre você, né? É a outra pessoa. Sim. E aí a gente acaba não percebendo. Mas é isso, Mariana. Agora eu queria que você falasse aqui para nós. Hoje, você aí, com essa potência, com essa mulher toda decidida, com tantos desafios que foram superados aí na vida pessoal, os desafios profissionais, que como professora são os desafios diários, né? Como você disse. Quais foram para você aí as maiores conquistas nesse período, diante de tantas coisas que você viveu? E aí, quando você para e olha aí de 2019 para cá, depois de tudo isso, quais são os marcos que você fala, poxa, isso aqui eu tenho um orgulho, cara. Isso aqui me faz todos os dias ter um motivo para levantar, porque eu fiz isso. Acho que a minha maior conquista é ser minha. Ano passado eu fiquei careca. Eu raspei a cabeça no 0. Então, para quem me conheceu com aquele cabelão volumoso, né? Eu comentei que eu adoeci na escola ano retrasado. E junto com essas dificuldades que eu passei na escola, foi no ano lá dos ataques à escola. Eu tive 2 crises de pânico dentro da sala de aula. Foi quando eu comecei a consultar com o psiquiatra. Foi quando eu tomei meu primeiro Rivotril, que dentro da sala dos professores é piada. E, gente, não dá pra ser. Uma delícia mesmo. Não a gente sabe, agora eu sei porque é viciante. Porque é viciante, né? E junto disso, a minha casa, que tinha 1 ano, pegou fogo. A minha lavanderia, minha máquina entrou em curto, pegou fogo a minha lavanderia. Eu acho que por Deus e todo mundo que estava ali cuidando para esse fogo não cair dentro de casa, porque a minha janela do banheiro é uma janela de 1 metro na lavanderia e não entrou fogo dentro de casa. E não sobrou nada na minha lavanderia. A máquina ficou só o quadrado do ferro. E 2023 foi o meu ano apocalíptico. E aí aconteceu isso, aí em seguida esses ataques na escola, eu tive uma dengue muito forte no começo do ano, que eu fiquei de cama 1 semana. E aí, nesse percurso, no meio do ano, eu estava ficando careca. Careca. De não ter cabelos. Eu tinha, não sei se você lembra, mas quando eu tava com cabelão ainda, eu tinha feito franja. Eu perdi os tufos da franja, porque o meu cabelo, aqui nas bordas, assim, ó, caiu tudo. Aqui eu tenho naturalmente 2 entradinhas, não tinha cabelo. Eu fiquei mais careca do que uma mulher no puerpério, porque a gente perde muito cabelo. Muito. Diz que é quando depois os filhos que estão reconhecendo a gente. Mas eu tenho foto, filmagem, tufos de cabelo, assim. E aí foi quando a minha terapeuta falou, ó, a gente não dá conta sozinha mais. A gente vai precisar de um psiquiatra. E aí, eu falava, eu vou parar de trabalhar. Porque eu sempre falei que se eu tivesse que tomar remédio para ir trabalhar, eu ia mudar de profissão. Mais um bloqueio. E de fato, eu já estava bordando.
que é meu trabalho artesanal, que surgiu na pandemia. Todo mundo se reinventou. Eu sempre tive desde pequenininha, muita facilidade e muito apreço a coisas manuais. Então, biscuit, pintura, eu sempre fiz essas coisas. E aí, na época, né, vamos fazer alguma coisa para distrair, vamos bordar. E o bordado acabou virando uma renda extra. E aí que começou, de fato, vamos olhar com isso aí com mais carinho. Quem sabe, né? Dá para viver disso aí? Será que não dá? E de fato, final do ano para cá, o que tá segurando minhas pontas é o bordado. Que eu era seletista aqui na prefeitura, a pessoa que era efetiva retornou para o cargo e eu fui desligada. E agora me desliguei da outra escola por conta da mudança e o que tá, assim, segurando minhas pontas é o meu trabalho artesanal. Então, a pandemia, para você, foi um marco. Foi. E aí ganhei essa consulta psiquiátrica, né? E o que isso tem a ver com eu ficar careca? E foi quando eu falei, do jeito que tá, não dá, né? Ou eu corto, ou eu aguento as pontas dele começar a se recuperar. Porque aí fui no médico, fiz exames, estava tudo ok. Comecei a tomar vitamina. Então, assim, não tinha nada, não estava doente do corpo, né? Era a cabeça. E aí comecei a tomar remedinho, né? Tomo meu psicotrópico até hoje. E eu brinquei com o uso do Rivotril, mas foi um SOS mesmo. Porque eu primeiro momento. Porque eu tava muito, muito, muito desestabilizada. E isso me preocupa mesmo, enquanto professora, e ver os meus colegas, tipo, não consigo dormir se eu não tomar, sabe? Com certeza. E isso é um problema imensa, gigantesco, né? Gente. Isso é um problema gigantesco. Sim. E não só um problema meu, mas um problema dentro da sala dos professores muito corriqueiro. E que a gente tá tão acostumado, tão habituado a normalizar a esse sofrimento e essas coisas erradas, que tá tudo bem. Esquisito é o que não toma. Estranho é o que tá fora. Estranho é o que não toma. E aí, falei, cabelo cresce. Eu sempre fui a louca de fazer cortes e dali um ano ele cresceu, faz outro. E aí, cortei tudão, assim. Eu lembro de passar na rua e as pessoas de olhar pra mim assim, cortei já, gente. E quando eu cortei, aqui na lateral, ele tava nessa altura que ele tá agora, mas aqui ele ainda tava maior, então caía cachinho aqui, tá me achando com o meu cabelo, né? E nesse processo, quem é meu aluno sabe, que eu falo pra eles muito, gente, tem que fazer terapia, tem que cuidar de vocês. E eu levo a palavra da terapia por onde eu vou. Mas né? Na verdade, é uma das soluções, né, Mariana? E aí, esse cortar o cabelo, no primeiro momento, foi uma necessidade. E em maio do ano passado, no final do ano, ele ainda estava bem grande aqui, mas aqui eu estava mantendo curtinho. E aí, no final do ano, eu trancei ele para a formatura do meu filho, que eu queria ir diferente. E quando eu fui tirar a trança, eu falei, eu vou ficar careca. E todo mundo, não acredito, né? Vou ficar careca. E eu falei, mãe, vou ficar careca. Pai, eu vou ficar careca. Não, você não vai ter coragem, não sei o quê. Aí, já raspei tudinho aqui quando eu trancei, né? Falei, gente, quando eu tirar, eu vou ficar careca. E aí, dito e feito. No dia que... Tirou? Eu tirei, eu não tirei a trança. Eu cortei as cortou. tranças no toco, assim, ó. E eu olhava pro espelho, sentada, eu sentei no chão na frente do espelho do meu quarto, e eu tirava assim, falava, gente, que coisa mais da hora. E em terapia depois, né, nessas autoanálises, a minha terapeuta lança, né, quem olha,
esse cabelo aí, essa cabeça raspada. Nem imagina o tanto que você lutou para conseguir essa cabeça raspada, hein? Falei, pois é. Então, acho que foi o meu troféu. Eu falava, quando eu era mais nova, que eu não seria nada sem meus cachos. E eu sou muito sem meus cachos. Então, foi um marco interno. Olha, eu arrepiei. Agora também, Mariana. E teve gente na cidade, que a gente mora numa cidade pequena, né? Que o povo cuida da nossa vida. Bastante. E teve gente perguntando pra minha amiga Josi, que esteve aqui com você, inclusive, se eu tava doente. Porque pra ela raspar a cabeça, ela só pode estar doente. E não, gente, ri muito. E achei muito absurdo também. Só uma questão de escolha, né? Acho que a minha meu maior prêmio foi ser minha. Não ser a mãe do Caetano, mas ser também a mãe do Caetano, também a professora, também a Mariana, mulher. Com certeza. Acho que esse raspar a cabeça foi muito... Te deu essa força, essa autenticidade. Você conseguiu se ver, né? Quem era realmente a Mariana. Foi o eu sou, mesmo sem. Sim, exato. Sem ele, eu sou. E a gente é muita coisa. A gente é muito forte, a gente é muito grande, a gente é muito responsável. A gente só não foi, principalmente nós mulheres, nós só não fomos ensinadas a ter consciência. E se você reconhecer fala... isso. A reconhecer. Ai, nossa, se acha. Não, gente. A gente precisa se achar. E quando você encontra alguém que tem essas características, você se dói. Na verdade, você sabe que quando alguém fala algo que dói em você, é porque, na verdade, é algo que precisa ser cuidado em você, né? E não na Mariana. Nossa, a Mariana é louca. Não, a Mariana foi corajosa. E isso muito em relação a mulheres, né? Mulheres, principalmente. Em relação a homens, é muito do... É normal. Não, eu falo assim... Da gente, quando a gente se põe nesse lugar de merecedora de coisas muito boas, de mulher foda, capaz, corajosa, da gente amedrontar os caras. Eles não chegam. Não chegam. Então, assim, tem que ser muito confiante de mesmo, si porque senão pra não bancar chega. uma mulher dessa, porque o medo da gente ofuscá-los é muito grande. E eles não estão preparados, não. Né? Pra talvez ficar... Não é nem que a gente vai estar à frente. Não. Porque a gente não precisa estar na frente. Você precisa de alguém pra estar do seu lado. Mas quem suporta uma mulher dessa do lado, Lili? É muito difícil o cara que está disposto a pagar esse preço. Não é fácil, porque é uma luta diária. Sim. E aí, o cara que está disposto a pagar esse preço, ele não sabe, ele não tem nem noção de onde ele pode chegar. Exatamente. Porque se ele tivesse, ele ia procurar sempre estar do lado de alguém que pudesse imaginar. Ele falou, será? Tem, porque se eu estiver ali, ela vai pensar e eu tenho a força. Porque é uma situação que é isso, porque a mulher é muito mais pensamento do que força. Tem força também, se quiser a gente desenvolve essa força, mas não precisa, porque a gente é necessário ele aqui para fazer essa força. Você pensa e ele faz a força. Mas é difícil, essa consciência demora, Mariana, e demora muito para aparecer. Mas foi fantástico, Mariana. Agora, a minha última pergunta para você. Você falou de tudo isso, achei fantástico aí sobre seu cabelo. Acompanhei um pouquinho, né? Porque você é professora, então tá sempre por aí, a gente tá sempre vendo. E eu queria que você dissesse aqui para as mulheres que estão nos ouvindo, saber e que estejam
passando por essas mesmas dificuldades, por esses caminhos que a gente compartilhou aqui, por essas dores, o que você poderia deixar para elas? Uma frase simples, uma palavra, algo que pudesse dar uma direção para elas, entendeu? Para que elas pudessem se sentir acolhidas. Se você... Acho que o primeiro de tudo é a gente reconhecer que essa situação não é normal. Reconhecer que a situação não é normal a partir do momento que você está na dúvida. Será que tá certo? Será que é assim mesmo? O incômodo primeirinho ali, aquela pulguinha ali, não, mas é da minha cabeça. É da minha cabeça, não é, amiga, não é da sua cabeça. E a gente se fortalecer de estudar, ter nosso trabalho, ter nosso dinheiro. Eu tive a sorte de ter o meu pai como apoio naquele momento, não só emocional, mas financeiro. E a gente sabe que essa não é a realidade da maior parte das mulheres. Então, estudar, trabalhar, ter o seu dinheiro para não depender dessa pessoa e conseguir poder se retirar dessa situação. A gente acha que não vai dar conta sozinha, principalmente quando a gente tem um filho, mas depois que a gente consegue se retirar de um lugar que nos adoece, tudo fica muito mais fácil. Fica mais leve. Fica mais leve. Porque não é mais uma preocupação. É menos uma preocupação. Sim. Então, eu achava que eu não ia dar conta de pagar um aluguel sozinha com o meu trabalho, de ter comida dentro de casa, de conseguir passear, de comprar sapato, roupa para o meu filho. Mas eu consigo. E, muito importante também, é a gente garantir os direitos da criança, né? Que é um assunto delicadíssimo quando tocado com os genitores. Parece que você está colocando uma arma na cabeça deles quando você vai falar de pensão, né? Pelo menos a minha experiência é essa toda vez. Então, por mais que seja necessário, então, esse ano, como vai ficar? Não deixem de regularizar judicialmente. Porque, ele não vai dar mancada. Ele vai dar mancada. Ele vai. Não, mas ele não faria. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Então, entrar na justiça, tá aqui, Lili, pode falar mais do que eu, né? Acordo verbal nunca, não, né? Não dá. Aceitem. Não aceitem acordo verbal. A gente já se lasca de sair quebrada e ter que juntar os nossos próprios caquinhos. Exato. E ainda sair sem ter minimamente a garantia do alimento da criança é desumano, né? Chega a ser desumano, né? Então, saiam, tenham coragem, acreditem em vocês e tem uma vida após o divórcio, após a separação. A gente acha que vai morrer, mas a gente não morre. Se eu não morri o ano passado, não vai ser esse ano, não é essa frase? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então pronto, Mariana, a frase do seu podcast vai ser essa. O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então é exatamente isso, por mais difícil que esteja. Sim. Suporte, peça ajuda. Peçam ajuda. Não precisa ter vergonha, né? Exatamente. Porque é todos esses rótulos que a gente falou. E a gente fica mesmo, mas esquece. Porque se a gente não romper isso, não quebrar essa barreira, não vai mudar. Sim. Não tem jeito. Mariana,
eu queria agradecer Falei muito, né? imensamente, imagina, imensamente você por vir aqui compartilhar a sua história tão peculiar. Conheci a Mariana, mas não imaginava realmente o que estava por trás de tudo isso. Fiquei surpreendida e parabéns Obrigada. pela sua força. E que você vai ser muito feliz, eu tenho Obrigada. certeza. Tá aí no seu rosto, já nessa estamos. nova jornada aí que você vai seguir. Saiba que estaremos todas aqui também pensando, né? Lutando aqui pelos nossos direitos, pelos meus, pelos seus e pelos nossos, porque a ideia do nosso canal é exatamente isso, é trazer essa consciência, trazer essa informação e mostrar que essa mulher não está sozinha. Não. E que isso acontece dentro das melhores e das maiores famílias. É que pela vergonha nem sempre vem a público, mas que a gente juntas sempre somos mais fortes. Que a gente juntas superemos essa vergonha, porque não é a gente que está fazendo a coisa errada. Exatamente, né? Na verdade, nós estamos sendo envergonhadas. Exatamente. Né? Então, a gente não precisa disso. Então, eu tenho certeza que muitas mulheres, depois de assistirem, vão se sentir impactadas, fortalecidas por isso, porque não é um processo fácil, principalmente por tudo isso, e depois ainda vir aqui, ter a coragem de vir e compartilhar isso com todas nós aqui. Foi um prazer te receber. Eu que agradeço, foi muito gostoso. Muito obrigado. E espero que você possa vir aí para a gente poder falar desse outro assunto que eu também gosto, que é essa questão da consciência racial, desses paradigmas também que a gente tem que romper, tem que lutar diariamente por isso, desse cabelo enrolado que não diz nada sobre quem a gente é, sobre o nosso caráter, é simplesmente uma das nossas características também de um país tão mistificado, tão distinto de tantas raças, porque nós somos uma mistura de muitas raças, né? Então a gente precisa também ter essa consciência e trazer isso para as pessoas. E aí é só gratidão, te desejar muita sorte, muito sucesso aí na sua nova jornada. Obrigada. Tá bom? Muito obrigado. E você, se gostou desse episódio, compartilhe com as amigas. Curta o nosso canal, o meu, os seus e os nossos direitos, em mais um dos nossos episódios. Muito obrigado.